Seguimos agora a um novo episódio do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural. Na semana passada, o advogado Pedro Putini Mendes destacou quais as cláusulas obrigatórias de um contrato de arrendamento ou parceria rural. Hoje vamos mostrar as diferenças na lei para os prazos mínimos de arrendamento e parceria, que variam de acordo com o tamanho da atividade contratada e de alguns outros critérios. Vamos conferir? Saudações, Pedro. Saudações, mais uma vez falando de contratos, que eu disse que é um tema que, embora nós ficamos aí um bom tempo sem falar sobre isso, é um tema que está sempre voltando, né, as dúvidas, voltando para a mesa, né, com alguns problemas de interpretação dos contratos, e hoje eu falo de mais um deles, que é a diferença na lei dos prazos no contrato de arrendamento, principalmente, a depender de que tipo de atividade está sendo exercida nessa propriedade. Uma diferença na lei entre pecuária de pequeno, médio e grande porte. Então, vamos lá. Então, essa é mais uma daquelas situações que precisam ser lembradas ao produtor que trabalha principalmente aí com os contratos de arrendamento, né? Uma situação que faz referência ao artigo 13 do Decreto 59566, de 66, que ele é o decreto que regulamenta o Estatuto da Terra. Lembrando que essa é a legislação que trata dos contratos de arrendamento e parceria rural, né? Muita gente acaba fazendo equivocadamente com base em outra legislação. Bom, esse decreto ele diz o seguinte: para esses prazos mínimos dos contratos de arrendamento e parceria, que seria de 3 anos o prazo mínimo nos casos de arrendamento em que ocorra a atividade de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte, né? Ou em todos os casos de parceria. Então, pecuária de pequeno e médio porte, 3 anos, e para os contratos de parceria rural vale esse mesmo prazo mínimo de duração de 3 anos. De 5 anos, nos casos de arrendamento que tenha exploração de lavoura permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal. E de 7 anos seriam os casos em que ocorra atividade de exploração florestal. Bom, então vamos dar um enfoque hoje aqui na pecuária, né, que tem essa diferença de 3 e de 5 anos para a duração mínima de um contrato de arrendamento. Qual que é a interpretação da lei para pecuária de pequeno, médio e grande porte? Isso é curioso porque, embora até o próprio dicionário trate da definição de pecuária associada a gado, para fins legais, a pecuária não é só bovina, né? Eu explico fazendo uso de um entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que foi publicado em 1º de junho de 2016, com voto de relatoria do ministro relator João Otávio de Noronha, que é o recurso especial 133-6293 do Rio Grande do Sul. Nesse julgamento, o voto do ministro, ele afirma o seguinte: melhor se adotar o entendimento de que o porte do rebanho é suficiente para caracterizar se a atividade pecuária exercida é de pequeno, médio ou grande porte. Agora, para terminar de solucionar esse problema, eu tenho que fazer o uso dos livros, né? Vamos para a obra que se chama Contratos de Arrendamento Rural, da Maria Helena Bezerra. Essa autora ela diz o seguinte: que pecuária de médio porte é a que se refere à criação de médio porte, criação de suínos, caprinos e ovinos, e a pecuária de pequeno porte, por sua vez, né, ela envolve a apicultura, piscicultura, avicultura, ovinocultura, e a pecuária de grande porte, por sua vez, é a que diz respeito ao gado, ao bovino, né, ou bubalino, ou equino, né? Então, e quem classifica essas atividades, né? Esse entendimento, eu puxei o auxílio dos livros aqui, mas esse entendimento ele vem de uma classificação do INCRA, né? Então, muito bem lembrado por esse livro, mas estamos falando da instrução especial número 5A, de 6 de junho de 1973 do INCRA,
E vejamos a tabela que eu vou mostrar agora, que faz parte do anexo 2 dessa instrução normativa. Então, essa tabela é quem diz, olha lá, no item D 1, que é de médio porte, ovinos, suínos, caprinos, e de grande porte os demais, né? Bovinos, bufalinos, equinos, enfim. Então, podem surgir inúmeras outras dúvidas a respeito desse assunto, né? Como por exemplo, e quando tem mais de uma atividade nessa mesma área, né? Qual que é a resposta? A resposta é que se considera o período da atividade de maior prazo, né? Por exemplo, imagina que tenha ILPF, ou IPF, Integração Pecuária-Floresta, aí vai ter que ser considerado o prazo da atividade florestal. O contrato de arrendamento, neste caso, teria que ter no mínimo 7 anos. Né? E se nesse caso tem ovinos e também tem gado, onde o primeiro é 3 anos e o segundo é 5, teria que ser, neste caso, o do maior prazo, de 5 anos. E tem mais, né? Quando falamos em outra edição que o Estatuto da Terra proíbe a renúncia de direitos previstos em lei, veja bem, né? O prazo mínimo é um desses direitos. Então, e quem deu essa interpretação foi, mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça, desta vez, por entendimento da 4ª turma, publicado em 24 de março de 2013, com relatoria do ministro relator Luiz Felipe Salomão, que é um recurso especial do Mato Grosso do Sul, 1339432, e ele diz o seguinte: o prazo mínimo do contrato é um direito irrenunciável que não pode ser afastado por vontade das partes sob pena de nulidade. Então vejam só, interessante, não pode renunciar a esse prazo mínimo. Então são algumas dicas, algumas observações e saudações, e até a próxima. Grande Pedro, sempre com informações precisas para o agro brasileiro.